cartuchos aos toners e papel. Hoje no Amazonas Acontece a gente vai falar sobre o setor gráfico, que nos últimos 2 anos teve crescimento no Brasil. E para conversar melhor sobre esse assunto, o Amazonas Acontece recebe um dos sócios proprietários da Manauara Suprimentos de Impressão, o Bruno Pinheiro. Seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece, Bruno. Isabela, o prazer é nosso e a satisfação é de estar aqui, é nossa. Satisfação também em saber que esse ano a Manauara de Suprimentos de Impressão completa 10 anos. Como é que foi essa história desde o começo de vocês até chegar nesse patamar com 8 lojas espalhadas por Manaus, grande maioria em shoppings, atendendo aí uma quantidade bem grande de clientes? Isabela, eu acho que tudo que você vai iniciar, você conversa com seus amigos, né? E o Francisco, que era um amigo nosso há mais de 20 anos, tinha dificuldades, que ele já era desse segmento, mas atuando diretamente com empresas. E ele já existia a falta de produtos. E para quem é empreendedor, toda dificuldade gera oportunidade, né? As pessoas imaginam, algum segmento está com dificuldades. Esse segmento é excelente para você empreender, porque você pode melhorar em produto, em serviços e em processos. Então, ele, ao fazer comentários, a gente no carro, conversando, tendo dificuldade, falta de produto, isso aí há 10 anos atrás, eu falei, Francisco, será que a gente consegue abrir algo parecido com isso? Aí ele falou, sim. Tem demanda, tem espaço, tem poucos fornecedores. E aí, lógico, quando você é casado, você conversa com a esposa, você conversa com a família, porque você não decide nada sozinho, você precisa do apoio de todo mundo. E então, de uma conversa de carro, nasceu a Manauara Suprimentos de Impressão. Caramba, que legal. E por falar nisso, em 2012, quando você começou, você ainda passou uns 3 anos vendendo produtos, trazendo para Manaus, para vender para quem concorria a licitações. Como é que foi que te deu essa guinada de enxergar um nicho novo? Porque atualmente você trabalha diretamente para os médios, para os pequenos compradores. Então é uma mudança de perfil dos consumidores. Como foi que você enxergou a lucratividade desse novo setor? O que aconteceu? Nós trazemos produtos, nós tínhamos o varejo e tinha revenda ou atacado. E boa parte da nossa carteira era destinada, e o grande volume era destinado para quem participava de licitações, para quem tinha contratos com o governo, né? Só que no período de 14 para 15, nós sentimos a crise que chegaria praticamente em 2015, um ano antes. Por quê? Porque as licitações foram parando, os convênios foram subindo, a verba estadual, municipal ou federal foi diminuindo, né? E aí nós ficamos preocupados, falou, nossa, o nosso negócio ele tem boa margem para esse tipo de segmento, né? Para esse público. Então vamos aqui, como você chama, que é o pivotar, né? Vamos focar um pouco mais no varejo, que também tinha bastante espaço, apesar de ter concorrência, mas tínhamos espaço. Aí a nossa primeira loja, nós fomos para shopping. E a gente não era empreendedor de shopping. Então, tudo muda. É muito diferente do que você fazia para um shopping, para empreender nesse nicho? É um pouco diferente, porque o vendedor é um, o cliente é outro, você tem escala, você tem horário, o shopping não fecha, ele vai até às 21 horas, ou vai até às 22, você tem abastecimento, você tem rota, você tem questão de produtos para garantia. Então, quando você está no horário comercial, que é das 8 às 17, é uma coisa. A partir do momento que você estica para 7 dias por semana e praticamente são 12 horas por dia, tudo muda. Então, você praticamente tem as dificuldades, vem os aprendizados, mas a partir do momento que aquela roda está girando, né, está funcionando perfeitamente, aí você fala, agora é meu momento de expandir, agora é o meu momento de ir para outros shoppings, que foi o que aconteceu conosco. Eu já ia te perguntar isso. Quando foi que você viu que essa roda estava girando bem, estava bem lubrificada? Porque muitas vezes, e quem empreende deve saber disso, a gente tem uma certa dificuldade no começo, as coisas elas demoram um pouquinho para engrenar, para começar a dar certo, exige uma dedicação maior. Então, como foi que você conseguiu driblar essas dificuldades do começo e perceber que o negócio estava fluindo? Nós passamos, acho que mais ou menos 6 meses, com muita dificuldade. Com 8 meses a gente conseguiu ajustar o processo e eu vou te falar, com 1 ano a gente estava
pronto, não tinha praticamente mais nada para ajustar e que nos impedisse avançar para outros shoppings. Mas mesmo para você avançar naquela época, existia a dificuldade, porque quando você vai entrar em um outro shopping, tem a questão do mix, tem a questão de disponibilidade de loja, tem a questão de metro quadrado. Então, às vezes, olha, a gente visitava um shopping, deixava uma proposta e dizia, olha, eu não tenho loja hoje, eu estou lotado. Quando surgia uma oportunidade, a gente conversa. Quando surgia, era num corredor não tão bom, né? Um metro quadrado superior à sua necessidade, e aí tem a questão do ponto de equilíbrio, que a gente já sabia na outra loja, de quantos metros a gente precisaria, né? Para trabalhar. Então, existe um tempo para você entrar no shopping também. Bruno, você foi um dos pioneiros em trazer certos equipamentos, principalmente em impressoras aqui para Manaus. Por exemplo, algumas marcas, foi a Manauara Suprimentos que começou a trazer. E hoje em dia, como é que está esse mercado? Você vê alguma forma diferente de explorar ou ele já está muito saturado, essa parte de mercado gráfico? Olha, houve uma mudança muito grande com a entrada das impressoras Epson EcoTank, de book de tinta, né? Que no passado todo mundo comprava o cartuchinho ou o toner e imprimia, então tinha um custo bem mais elevado. Nós fomos o primeiro lugar do nosso estado em vendas com as impressoras Epson, recebemos premiação, fomos à Fórmula 1. Nossa! E nós concorremos com os grandes players, com os grandes varejos que estão aqui. Mas agora, lógico, a gente é uma empresa pequena que estava vendo um produto novo, que a gente identificou que aquilo ia mudar o mercado, né? E mudou. Acho que tem que ter muito desse tino, né, do empreendedor, de perceber que alguma coisa ali pode dar certo, de apostar e acho que principalmente ter fé, né? Não pode perder a fé. O empreendedor, ele sempre tem que pensar positivo, né? O mercado pode estar ruim, a economia pode estar ruim, mas se ele vê algo e ele acha que aquilo ali ele vai acontecer, aposta. Porque vai acontecer, porque depende dele, né? Às vezes não é nem naquele momento, é depois de algum momento que acaba acontecendo. No nosso segmento, aconteceu com a mudança das Epsons. Por quê? Você comprava tinta, botava na impressora, então o seu custo de produção, ele diminuía muito, entendeu? Então, o que aconteceu? Explodiu o mercado de gráficas rápidas. Verdade. Porque você, eu lembro dessa época. Você lembra, né? Em qualquer lugar você achava ali uma gráfica que imprimia, coisa que antes a gente tinha que encomendar, às vezes ficava numa fila de espera gigante. Isso, porque aí dependia do grande investimento, né? Que eram maquinários grandes, grande porte, então era um mercado muito fechado. E era um serviço muito caro na época em que se tinha que encomendar. Eu lembro que era coisa assim que você só pensava em comprar caso fosse de extrema necessidade ou tivesse uma verba muito grande. Você tinha que ter uma verba destinada ao famoso marketing, né? Você tinha que se provisionar aquilo ali. Hoje, você continua tendo as grandes empresas, que atende também as grandes empresas, mas você tem um nicho muito grande de pequenos empresários, pequenos empreendedores, de pessoas que têm uma segunda fonte de renda, que empreendem no home office da sua casa, né? E que vendem pela internet. Verdade, muito comum, inclusive, agora a gente vê, por exemplo, quem é designer investindo nessa área, fazendo itens de papelaria mesmo em casa, compram suprimentos em lojas grandes como a Manauara, suprimentos, inclusive, e em casa mesmo eles produzem e vendem pela internet. A internet foi uma grande aliada, né? A tecnologia mudou muita coisa. As mídias sociais, elas mudaram tudo, né? Tudo que a gente possa pensar, que eu tinha que ter um site, que eu tinha que ter uma empresa, veio a facilidade do MEI, veio a facilidade de emitir a nota fiscal eletrônica pela prefeitura. Então, todas essas comodidades facilitaram para que pequenos empresários ou que tivessem uma segunda fonte de renda empreendessem. Então, isso mudou totalmente. Eu acho que com a pandemia, esses últimos 2 anos agora acelerou muito o processo, porque nós vimos os meios de comunicação mudar. O que eu precisava de um site, de uma verba, de um outdoor, eu sou da época dos páginas amarelas, que era um sonho você estar na páginas amarelas. Lá, né? Você pagava, verdade. você pagava o ano todo
para ter aquele rodapézinho, né? Hoje em dia, o pessoal nem sabe mais o que é páginas amarelas, Ninguém né? Aquelas listas enormes. Enorme. Que você queria algum produto ou serviço, você ia para páginas amarelas, você ia para a famosa listel, né? Listel, e hoje não. Verdade. Hoje você quer um produto, um serviço, você abre o Google, você abre o Instagram, você abre o Facebook, você abre o YouTube. Então, mudou a forma de nós nos comunicarmos e das empresas também se comunicar, né? Então, essa mudança, essa transformação digital, e que agora veio no último ano também com o Pix, que facilitou a vida de todo mundo. Por quê? Tinha que ter uma conta jurídica. Eu sou da época que para ter uma máquina de cartão você tinha que ter um CNPJ. E todo pequeno empreendedor não começa com CNPJ, ele começa com um sonho, trabalhando para os amigos e vai aumentando, depois ele se regulariza, né? Hoje não, hoje você se regulariza praticamente na sua pessoa física e a partir do momento que o seu empreendimento cresce, você acaba migrando para um PJ normalmente. E o Pix trouxe essa facilidade também para todos nós. Legal. Olha, estou aqui com o Bruno Pinheiro, proprietário da Manauara Suprimentos de Impressão. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, na volta, vou conversar mais com o Bruno para saber as possibilidades de futuro investimento nesse nicho. Então, fica aí que a gente já volta. Amazonas Acontece já voltou. Hoje a gente está conversando com o Bruno Pinheiro, que é proprietário da Manauara Suprimentos de Impressão. Primeiro bloco a gente bateu um papo super legal, falando um pouco sobre esse mercado, as possibilidades, as mudanças. E agora, Bruno, uma conversa muito importante a respeito disso e falando ainda dessa mudança e das possibilidades para o futuro, é a diminuição do tamanho dos maquinários que faziam os produtos, né? Estava aqui analisando, por exemplo, uma garrafa como essa, que o rótulo é todo personalizado. A gente tem aqui também, por exemplo, o copo, que é personalizado. Tudo isso é personalização, faz parte desse universo gráfico e antes a gente não podia nem imaginar um pequeno empreendedor fazendo, mas hoje a realidade é diferente. Sim, Isabela, houve uma mudança, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer o produto personalizado, com volume eu comprei de uma empresa de Brasília. Teve um tempo de produção, um tempo de viagem para chegar em Manaus. Hoje, isso é totalmente diferente. Os maquinários que eram de grande porte também migraram para o pequeno porte, para você trabalhar na sua casa, no seu escritório, no seu home office. Você está precisando de um produto personalizado para a sua empresa, para presentear alguém. Hoje você faz tudo isso em Manaus. Bruno, como assim? Esse copo pode ser personalizado em Manaus, assim como uma caneca, assim como uma caixinha, né? Enfim, esse segmento de produtos personalizados, ele cresceu muito, ele expandiu demais, porque, como é que eu falo, a criatividade ela não tem limites, né? Você já fez que aniversário, até o bombom é personalizado, com a logomarca, enfim. E se eu quiser adquirir algum desses maquinários, dar início ao meu próprio negócio dentro de casa, ganhar uma fonte de renda, onde é que eu posso procurar um maquinário como esse? A Manauara Suprimentos de Impressão já vende atualmente? Já, nós vendemos em todas as lojas da impressora, da tinta, do papel, do maquinário, todo o ciclo que vai fazer esse giro, do início ao meio, ao fim, a gente vende. Aí você fala, Bruno, na parte de treinamento, porque precisa de um conhecimento também. Aonde que eu consigo adquirir esse treinamento em Manaus? Ele tem em Manaus. Você pode fazer em algumas empresas que eram também só personalizáveis e hoje não. Hoje ele tem uma demanda de alunos, ele fecha uma turma e acaba sendo parceiros nossos também, que eles focam em Bruno, se eu quiser fazer online, EAD, igual uma faculdade tem também. Bruno, se eu quiser ir para o YouTube aprender a custo zero, tem também. Então, a forma de você aprender, ela mudou muito. Com certeza. Antes era numa sala de aula, foi para o YouTube, virou EAD, tem certificação, tem prova, tudo que você possa imaginar, as empresas elas estão preparadas, né, para ir na casa do aluno pelos meios digitais. Bruno, só para a gente finalizar, não posso deixar de falar que você também é um dos secretários da ACA, né, a Associação Comercial do Amazonas, e a gente recebeu um golpe duro no IPI. Você acha que esse golpe vai prejudicar setores varejistas como o seu?
Olha, essa medida, ela é prejudicial ao nosso Estado, né? Por quê? As empresas aqui instaladas estão por um motivo, que é a isenção fiscal, né? Nós estamos numa área que logisticamente não é favorável para a produção, tá? Que nós não estamos nos grandes centros de distribuição nem de consumo, ou seja, importa-se matéria-prima ou pela parte externa, oh meu Deus, ou de outros países, ou do sul do Brasil, então tem um deslocamento, tem um frete, existe uma produção e os grandes centros consumidores também não estão em Manaus, né? Ele está no sul do país. Então toda essa logística ela tem que ser considerada. Por que existe a questão da suspensão do IPI? Para poder essas indústrias estarem aqui no nosso polo, no modelo Zona Franca de Manaus. A partir do momento que o governo reduz, eu vou falar um pouco, sem muito planejamento, ou então com um planejamento que não foi conversado nem com a nossa bancada, nem com o nosso Estado, isso prejudica, né? Aí você fala, Bruno, mas você não é do comércio, ou você não é da indústria, você é do comércio. O que isso tem a ver com o comércio? Dá um golpe muito forte nos nossos comerciantes, infelizmente. Isso mesmo. Por quê? Porque é uma bola de neve, né? Isso mesmo. O colaborador da indústria, ele compra no comércio. Com certeza. Né? Então, todo esse ciclo, ele gira. A partir do momento que a nossa indústria deixa de ser competitiva, que a gente tem demissões, o que acontece? A gente não vai ter esse cliente dentro da loja consumindo. Então, é uma bola de neve. Então, é uma bola de neve. Prejudica todo mundo, né? Ela prejudica a indústria, ela prejudica a questão de novas indústrias quererem montar projeto no nosso estado, ela prejudica o comércio, ela prejudica também as nossas cidades, os nossos municípios, porque esse dinheiro ele circula, né? Ele é circulante. Bruno, muito obrigada por você ter vindo aqui ao Amazonas Acontece. Foi um prazer receber você. E para você que está aí em casa e quiser rever esse programa, vai ficar disponível nas nossas redes sociais e na página da Band Amazonas, no site youtube.com. Você fica agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Até o próximo sábado.